Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, então, eu estou trazendo passo a passo de mais duas frutas realistas, como essas bananas e também essas maçãs, em tamanho real. Se gostarem, deixe seu like e um super hype. Então, para começar nossas frutas de hoje, vamos começar lixando o isopor das maçãs e das bananas, que vai servir como base. Aqui vocês vão recortar, desenhe no papel o formato de uma banana. No caso, vocês podem até colocar uma banana, passar uma caneta na volta para tirar o tamanho bem realista. E daí vocês vão passar para o papel, recortar e vamos riscar aqui nesse isopor. Esse isopor aqui que eu tô usando tem 2,5 centímetros de altura. Então, tem que ser nessa medida, tá, gente? Então, aqui coloco o molde e daí vem com uma canetinha aqui, fazendo toda a volta dessa banana. Não precisa ser nada perfeitinho, que depois isso aqui a gente vai lixar. É mais ou menos o tamanho da banana. Que esse aqui seria o tamanho realista, ó. Então, aqui já risquei. Daí, vocês vêm com o estilete e vão recortando aqui na volta. Pode ser com estilete, quem tiver o bisturizinho também pode ser. Tudo bem simples, gente, ó. E não precisa ficar aquela perfeição que depois a gente vai cobrir com a massa. Então, daí sim a gente vai fazer ela bem lisinha. Então, aqui já recortei, ficou dessa forma. Daí, então, eu venho com o estilete novamente, vou tirar essas quininhas aqui, ó, pra deixar de forma mais arredondada. Então, vocês vão tirar essa quininha dos dois lados. Então, aqui feito isso, já temos mais ou menos o formato da banana. Daí, vocês vêm com uma lixinha e vão arredondar mais ainda. Vem lixando e arredondando. Aqui vocês vão lixar para que fique de uma forma como se ela tivesse sem a casca. Que depois a gente vai complementar com a massa e fazer os detalhezinhos que for necessário. Super simples, ó, gente. Então, aqui eu lixei, já deixei ela bem redondinha, ela vai ficar mais fininha que o tamanho aqui que a gente tirou, ó, pela medida que a gente fez. Mas é assim mesmo, que depois de encapada ela vai ficar mais grossinha. Então, para maçã, eu usei aqui essa placa de isopor que a gente compra em papelaria de 7 centímetros. Recortei um quadradinho e diminuí até ficar no tamanho de 60 milímetros, que seria esse aqui, ó. 60 milímetros ou 6 centímetros, é a mesma coisa, tá, gente? Então, vocês vão recortar do isopor largo nessas medidas. Quem não tiver o isopor, também pode usar essa bolinha de isopor, que também vocês encontram fácil essas bolinhas, de também 60 milímetros ou 6 centímetros, que seria a mesma coisa. Então, vamos pegar essa bola e vamos dar uma achatada nela, para não deixar tão redonda. Então, aperte com força, ó, tá? Que dei uma leve achatada. Agora, com a pontinha do estilete ou até a ponta de uma tesoura aqui, vocês vão fazer uma abertura. Deixa eu pegar o estilete que eu acho que fica melhor. Vamos fazer a parte de cima da maçã. E aqui vocês vêm com a lixa e vão dando uma lixadinha, ó, de dentro para fora, para deixar uma forma bem arredondadinha aqui nessa parte de cima.
Então, dessa forma, eu vou fazer na parte de baixo. Porém, eu vou fazer um furinho menor. Vou fazer uma abertura bem menor que essa que eu fiz aqui em cima, ó. Então, ficou dessa forma, ó. Maior em cima e um pouquinho menor embaixo. Então, feita as duas bases, vocês vão passar cola branca e deixar secar. Então, aqui eu tingi uma massa já no tom amarelo ouro da tinta para tecido da Acrylex e vou dar uma suavizada na cor com a massa branca. Vou misturar para que fique um tom um pouco mais claro. Então, aqui depois de bem misturadinha, eu vou abrir um pedaço de massa numa espessura bem grossinha, não muito fina. De forma que fique mais alongado, porque a gente vai encapar primeiro a banana. E como ela tem essa forma mais alongada, vamos fazer isso. Tá, pessoal? Ó, a massa bem grossinha. Aqui eu vou ativar a cola, que já tá seca, eu vou passar um pouquinho de água para ela aderir melhor. E aqui só vim encapando. Coloca a banana aqui, ó, e vem puxando a massa para cima. Super fácil, gente, vocês vão fazer arranjos lindos, centro de mesa, de cozinha, com essas bananas aqui. Depois a gente vai formar um cacho com elas, vocês vão ver o quanto fica lindo. Daí esses excessos aqui vocês vêm retirando. Vão fechando até a pontinha. E aqui já vamos alongando, que a gente vai fazer então o detalhe das pontinhas, ó. Daí aqui vocês vêm com o pincel modelador e vamos tirando, vamos unindo essa massa aqui, deixando bem lisinha. Então, aqui a ponta de cima tá pronta. Esse outro lado aqui também vou fazer a mesma coisa, porém eu vou deixar menor que a pontinha da banana. Que eu vou cortar e deixar bem pequeno. E aqui com um palitinho vocês fazem umas marcaçõezinhas, ó. Agora, só alisar, ó. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de amido de milho, vai ficar melhor ainda para alisar. Então, aqui tá a nossa banana. Vamos vir com a esteca gravatinha ou com a esteca faquinha. E vamos fazendo uns detalhezinhos, tá, gente? Cuidando para não aprofundar muito, que se vocês aprofundar muito, depois vai secar e pode ficar uma rachadura. É bem leve mesmo. E daí, com qualquer ferramenta pontiaguda aqui, vocês fazem uns pouquinhos detalhes assim, ó. Pra deixá-la bem realista, ó. Então, a nossa banana tá pronta, já vamos botar, deixando secar, pra depois a gente pintar. Então, para maçã, a gente vai aproveitar a mesma massa que a gente usou aqui na banana, porém, a gente vai colocar mais massa branca, para deixar mais clarinho ainda. Vocês vão colocando aos pouquinhos, vão vendo como vai ficando. Então, vocês fazendo no tom amarelo, vocês podem pintar daí as maçãs em vermelho, fazer a maçã vermelha, pode fazer a maçã verde, tudo com esse tom amarelo. Então, aqui já misturei bem a massa.
Vou abrir também, deixá-la bem grossinha, pode deixar um pouquinho mais grossa do que a gente deixou ali na banana, tá, pessoal? Essa massa aqui que eu tô usando hoje é a massa caseira, que eu já ensinei aqui no canal. Quem quiser aprender, eu vou deixar aqui o link na descrição. E daí vão lá e façam a massinha de vocês. Essa massa é bem gostosa, ó, gente, nem olha, eu não preciso passar aqui que ela não gruda, ó. Então, aqui vocês vão abrir mais ou menos nesse tamanho aqui, ó. Opa, a maçã tá querendo fugir, ó, tá? Aqui, então, vou ativar também essa cola aqui que já tá seca, um pouquinho de água, bem pouquinho. E vou começar encapando na parte de cima, essa parte maior, ó. A menor, vamos começar aqui por cima. Quando vocês fizerem as peças de vocês, vocês sempre tem que ter o cuidado de não deixar rachadurinhas como essa, ó. Que se vocês deixarem, depois a massa vai encolher, vai secar e vai encolher, e ali pode causar uma rachadura. Então, sempre tem que ter cuidado de deixá-la bem lisinha, sem nenhum pontinho, nenhum furinho, nada, tá, pessoal? Agora, é só vim alisando. Pode passar também um pouquinho de amido de milho. Eu vou passar um pouquinho que vai ficar melhor para alisar, ó. Muito fácil, gente, para fazer essa maçã. Aqui eu botei um pouquinho de amido de milho, ó, que alisa muito fácil. Então, assim ficou a parte de cima e a parte de baixo. Agora, com uma ferramenta de fora para dentro aqui, a gente vai fazer uma marcação e vamos suavizar essa marcação. Aí vocês fazem 2, 3, a quantia que vocês quiserem. Então, aqui fiz a marcação, agora com o dedo eu venho suavizando. E deixando de uma forma bem arredondadinha, ó. Então, a mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo, porém, vou fazer um pouquinho menor, ó. Aqui eu deixei uma pontinha, vocês percebem, ó. Com a massa que sobrou aqui, ó, pode deixar um pouquinho fechadinho, vamos fazer a mesma coisa, porém, um pouquinho menor, ó. Também, daí vocês fazem 3, 4, a quantia que vocês quiserem. Essa ferramenta também, pessoal, quem quiser aprender, eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Só que daí eu quero dar uma dica para vocês.
Quando vocês forem fazer essa ferramenta, vocês fazem a mistura do amido de milho com o silicone, deixa a mistura, a massinha bem firmezinha, bem dura, para que ele não fique muito flexível, ele tem que ficar bem durinho, que daí ele fica melhor, tá, gente? Coloque um palitinho, coloque num pedaço de isopor e deixe secando. Então, para pintar a banana, a gente vai precisar de tinta PVA vermelha, o marrom escuro, aqui no caso eu tô usando a cor rústica, e aqui o verde oliva, tá? Então, eu já coloquei um pouquinho aqui e vamos começar a pintar essa banana. Então, também vou precisar de uma esponjinha. Ó, esse aqui já tá bem usadinho, eu lavo e reaproveito, tá, pessoal? Vamos começar pelo tom de verde. A tinta não pode estar muito seca, tá, gente? Se tiver muito durinha, vocês dão uma afinadinha com água. Vou só sujar essa esponjinha, vou retirar num paninho o excesso e vou vir dando uma passadinha, ó. Não precisa ser em toda, ó, em alguns pontos. Bem fácil, ó. Então, aqui já passei o verde, eu vou virar a esponjinha e vou passar, então, o vermelho. Faço a mesma coisa. Pego apenas um pouquinho, dou umas batidinhas, retiro o excesso num paninho e agora eu venho com esse vermelho. Ficou muito, deixa eu tirar um pouco mais. É bem pouquinho, é só a esponjinha suja mesmo, ó, gente. E daí vocês vêm dando umas passadinhas. Pode colocar em cima do verde que não tem problema. Aqui, no caso, a banana tá já amadurecendo. Então, gente, vocês fazendo dessa forma, com isopor, vocês vão gastar bem pouca massa e vocês vão fazer várias frutas e é bem econômico para fazer. Ficam as frutas bem vistosas, gastando pouco material. Feito isso, então, pode utilizar a mesma cor aqui do vermelho. E eu vou vir, então, com o marrom. Também bem pouquinho. Retiro o excesso. Que eu vou dar uma batidinha. E vamos começar aqui pelas pontinhas, ó, que aqui pode ser bem escurinho. Tá? Com marronzinho, agora vou tirar um pouquinho mais. E agora, em alguns pontos... Pode ser também em cima do tom de verde ou vermelho, vocês vêm só dando uma escurecidinha. Ela fica bem realista. Tá, pessoal? Então, agora eu vou pegar um pouquinho do marrom mais clarinho, que a gente vai fazer umas manchinhas nela. Aqui um marrom bem claro, cor marrom mesmo. Vou colocar só um pouquinho aqui e vou deixar mais fininho com um pouco de água. Vamos hidratar essa tinta. Vocês percebem, ó, que é um tom bem escuro que a gente usou para sombrear e o mais clarinho para as pintinhas. Então, aqui eu vou pegar bem pouquinho, ó. A tinta tá bem fininha. Outra coisa que eu queria dar uma dica, quem tem e puder pintar com tinta a óleo, eu acho que fica mais bonita a pintura, tá, pessoal? Eu tô pintando com a tinta PVA, mas a tinta a óleo fica muito realista, fica bem legal. Então, com o pincel e um pouquinho de tinta marrom mais claro, vocês vêm fazendo umas pintinhas. Bem pouquinho, bem suave. Pra não deixar pesado.
Não precisa fazer muita também, tá, gente? Pra não deixar muito pintada, senão vai ficar, parece uma girafinha. Então, assim tá pronta a nossa bananinha, ó. Daí, dessa forma, se vocês quiserem fazer um cachinho, não, uma penca de banana, vocês fazem várias bananas. E daqui a pouquinho eu já vou ensinar pra vocês como fazer as penquinhas, tá? Então, vamos deixar secar e vamos fazer a pintura da maçã. Então, aqui pra maçã eu vou precisar de um pincel, vou botar um palitinho aqui que vai ficar melhor. Vamos precisar de um pincel que tenha as cerdas bem grossas e durinhas. Não pode ser muito macio, tá, pessoal? E eu vou, então, hidratar essa tinta aqui, vou deixar ela mais molhadinha. E aqui eu vou começar a pintar pelo meio, aqui, ó. Coloca a tinta aqui. E vou puxando pra fora, ó. Vocês têm que fazer bem rapidinho para a tinta não secar enquanto vocês estão pintando. Vocês vão ter que trabalhar com ela. Caso for secando, vocês vão umedecendo na água para ela não chegar ao ponto de ficar seca. Com a tinta a óleo fica perfeita essas maçãs, a pintura fica bem mais legal. Já vou umedecer um pouco que já começou a secar. E eu não quero que seque, ó. E aqui eu vou sempre puxando, dessa forma. Então, o pincel, ele tem que ser com a cerda bem grossinha, pra gente poder fazer esse efeito. Aqui com a tinta bem aguadinha, ó. Aqui vocês podem esperar secar um pouquinho, e daí coloca um pouquinho mais de vermelho, para ficar mais fortinho. Sempre puxando para baixo. Então, essas duas pinturas têm que se encontrar, deixando um tom mais amarelado na parte do meio da maçã. Lavei um pouquinho o pincel para deixar mais a cor mais suave, ó. Daí vocês vão vendo como vocês acham melhor. Agora, só com o pincel sujo, vou lavar ele, deixar só com água mesmo, e vou fazer isso aqui, ó. Pra não deixar definida essa marcação. Certo, pessoal? E aqui eu já vou colocar um pouquinho de marrom escuro, bem no meio, e vamos misturar com essa tinta vermelha. Tem que ser bem rapidinho, gente, senão essa tinta seca. Vocês vão pegar o jeitinho, é bem fácil de fazer isso. Aqui vou colocar o marrom também na parte de cima. Não precisa muito, tá, pessoal? Então, essas maçãs, depois que tiverem bem seca essa tinta, e a massinha também, já tiver bem seca, vocês passem apenas nas maçãs o verniz vitral ou o verniz geral, para dar aquele brilho de maçã mesmo, tá, pessoal? E as bananas, as folhas, vocês usem o verniz fosco, que o verniz fosco não vai dar brilho, que vai ficar melhor e mais natural as frutas. Apenas vocês passem nas maçãs. Então, aqui eu deixei secar um pouco,
eu vou vir novamente com a tinta vermelha. Vocês podem acelerar a pintura com o secador de cabelo, quem tiver, que é bem mais rápido. E agora aqui eu vou vir de dentro para fora também, vou colocar um pouquinho mais de vermelho. Daí vocês não chegam até lá em cima, só dessa forma aqui, ó. Que vai ficar mais um vermelho intenso aqui, ó. Então, isso aqui vocês têm que fazer após ter secado por um tempo, porque senão vocês vão acabar tirando a tinta que já estava embaixo, tá, gente? Mesma coisa eu vou fazer em cima. Aqui a tinta não precisa ser tão molhadinha, tá? Ela pode ser mais espessa, mais grossinha. Então, dessa mesma maneira que eu pintei essa maçã aqui, vocês vão poder fazer a maçã verde. Eu vou pintar uma aqui para vocês, aproveitar que a gente já tem um verdinho ali, e já vamos fazer outra. Então, pessoal, já aproveitem, já deixem o seu like. Se vocês estiverem gostando da aula de hoje, caso apareça também a opção hypar, hypem também, pessoal, que vocês vão estar me dando uma força. Então, quem não é inscrito no canal, também aproveite, já se inscrevam. E deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu ensine mais alguma fruta. Vamos deixar secar, que eu vou ensinar, então, a maçã verde. Então, para maçã verde também a gente vai pintar da mesma forma. Apenas a gente vai trocar as cores. Aqui eu vou usar a cor verde maçã e amarelo ouro. Quem não tiver amarelo ouro não, amarelo limão, aliás. Quem não tiver esse amarelo aqui, pode usar o amarelo ouro, tá, pessoal? E também vou usar um pouquinho daquele verde escuro que eu já tenho ali, que a gente utilizou antes. Então, vou começar novamente da mesma maneira pelo meio, vou abrindo, puxando. O verde folha também, quem tiver, pode usar o verde folha, tá, pessoal? Não precisa ser esse aqui exatamente, ó. Então, a pintura, praticamente, vocês vão só repetir, mudando as cores. Vão até o meio, nesse tom. Agora, vamos começar na parte de baixo, mesma coisa. Então, agora eu venho com amarelo, vou colocar só aqui na parte do meio, para unir a parte de cima, o verde de cima com o verde de baixo. Então, assim, vocês vão esperar secar um pouquinho, pode acelerar com o secador a pintura, e daí a gente vai dar, então, uma escurecida com um verde oliva, um pouquinho mais escuro. Acelerei a secagem, então vou vir com um tom mais escuro. Pouquinho de tinta, não seja a tinta muito seca, se estiver muito seca, vocês coloquem um pouquinho d'água. Vamos começar aqui do meio e a gente vai puxando agora um pouquinho. Botei demais no pincel, bem pouco, ó, gente. Então, aqui pronta a nossa maçã verde também. Olha como elas ficam super realistas, pessoal. E depois, então, vocês não esqueçam de passar o verniz. Para as folhinhas, um pedacinho de massa natural com um pedacinho de massa verde oliva. Eu vou dar uma misturada, deixando ainda mescladinho. Que vai ficar um tom de verde mais suave, que depois a gente vai sombrear. Dou só uma misturadinha, ó, dessa forma. Aqui eu vou pegar um pedaço de massa, vamos ver quanto que vai dar mais ou menos. Deixa eu pesar aqui para vocês terem uma ideia. 6 gramas e meia, tá bom, tá, pessoal? Aqui eu vou fazer um quibezinho. Vou achatar. Aqui ele ficou grossinho, ó, mas eu vou afinar na ponta. Pode ser com a ponta de uma agulha ou qualquer ferramenta que vocês tiverem. Vão deixar fininho bem nas pontinhas.
Certo, pessoal? Ficou dessa forma. Deixa eu pegar uma faquinha aqui que a gente vai fazer umas nervuras. Até nem vou fazer com a faquinha, eu vou fazer com a folha, como eu já ensinei pra vocês. Pegue as costas da folha, vou dar uma pressionadinha aqui, ó, que vai ficar as nervuras bem direitinho. Vai dar menos trabalho e vai sair mais perfeita. Fica super natural. Então, assim, vocês colocam quantas folhinhas vocês quiserem aí nas maçãzinhas de vocês. Tá, pessoal? Então, assim, vocês podem fazer umas menores, outras maiores, para não deixar tudo num tamanho só. Vou passar cola atrás de cada uma delas e vou vinculando. E aqui no meio a gente vai colocar um cabinho. Vocês podem colocar verde ou marrom, a cor que vocês quiserem. Eu vou colocar verdinho mesmo, mas depois eu vou dar uma sombreadinha. Aqui eu fiz já um rolinho, já deixei secar por um tempo, que daí eu aproveito e boto em todas as maçãzinhas. Vou cortar em pedacinhos, corto na diagonal assim, e só encaixar aqui no meio, ó. O cabinho não pode ser tão fininho, tá, gente? Tem que ser um cabinho mais grossinho. É bom que vocês façam com antecedência, que ele vai ficar melhor pra gente encaixar aqui, ó. Ele fica bem durinho. Aqui não tá totalmente bem seco, mas já dá pra colocar e fica bem legal. Vamos dar uma tonalizada nessas folhas, ó. Coloque no meio. E vão puxando para os lados, ó. Bem suavemente. Então, só um retoquezinho. Então, aqui vou colocar o último detalhe na maçã, que eu já estava esquecendo. Um pedacinho de massa marrom ou preta também pode ser. Vamos encaixar aqui. E com a pontinha de um palito, a gente vai fazer uma textura. Vamos empurrando pra dentro. Tá, pessoal? Então, é isso, ó. Super fácil. É um detalhe que faz a diferença nessa maçã. Então, a penca, vocês vão fazer a quantidade de bananas que vocês querem. Aqui eu vou fazer uma penquinha de 5 só. Mas vocês podem fazer com mais, tá? Vou colocar 3 embaixo e 2 em cima. Dessa forma. Uma penca pequena. Então, aqui eu tenho um pedaço de massa. Eu vou usar no tom amarelo, mas vocês podem usar verde, se vocês quiserem. Aqui eu fiz um tamanho que eu acho que vai dar. Mas se sobrar nos lados, vocês podem tirar, tá? Então, vamos medir aqui onde a gente vai colocar as 3 primeiras. Vocês fazem só uma marcaçãozinha onde vai encaixar, ó. Aqui a gente vai cortar um pedaço. Fiz a marcação. Agora eu venho, faço uma aberturinha. E aqui eu vou encaixar essas bananas. Então, aqui encaixei, ó. E daí vocês vêm ajeitando, ó. Com o pincel modelador, eu venho fazendo a junção de massa de todas elas, antes de começar a colocar as próximas que vão em cima. Então, aqui fiz o acabamento, vou marcar onde eu vou colocar as próximas bananas, ó. Aqui eu vou subir um pouquinho. Marquei. Então, vou fazer da mesma forma que eu fiz ali embaixo. Vou colar e vou fazer aquele acabamento. E depois que estiver bem seco, vocês podem vir com a massinha, fazer um enxerto aqui e deixar mais bonitinho ainda, tá, pessoal?
assim vocês façam o cabo e depois vão vir, dão uma pintada com tinta verde, pode ser tinta verde oliva. Dão umas pinceladas aqui, pode deixar ele bem fininho com água. Então assim, gente, finalizando a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Aproveitem para fazer lindas decorações de cozinhas, fruteiras e até mesmo para venderem as peças avulsas, que também vocês vão conseguir vender para o pessoal que quer decorar sua cozinha, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau!